Fala, povo, tudo bom com vocês? Bom, nós estamos às vésperas da eleição de 2018, tá? Hoje é sábado e amanhã a gente já vai votar. O que eu tô vendo nesse cenário é muita gente declarando voto nulo. Eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Quase que assim uma tentativa de se eximir de culpa de uma má eleição, de eleger uma figura ruim. No entanto, eu lamento informar que um voto nulo ou um voto em branco irá eleger a pior opção. Por quê? Porque quando você deixa de dar seu voto para um outro candidato que tenha a possibilidade de disputar um segundo turno, você vai estar elegendo de primeira mão a opção de manada, que é aquelas pessoas que já estão brigando pelo candidato delas, estão tentando angariar votos e tudo mais. Não temos opção? Realmente, não temos opção. Não são todas opções boas, não são todas opções viáveis. No entanto, você declarar um voto nulo ou declarar um voto em branco não faz de você menos culpado do que eu que vai escolher uma legenda para votar. Ou do que o seu parceiro de trabalho, que vai escolher uma legenda para votar. Talvez a gente tenha uma democracia muito jovem e o brasileiro não se dá conta dessa questão. Se eu fizer pergunta para uma pessoa que está lá defendendo um determinado candidato, para quem ela vai votar, para deputado federal, para deputado estadual, para senador, ela vai falar N legendas, sem mesmo saber se é da coligação daquele candidato. Fernanda, mas no que isso influencia? Eu voto em pessoas, não voto em legenda. Aquela legenda é a que vai dar suporte para a governabilidade do seu candidato. Só que quando você escolhe um de cada, às vezes você está escolhendo uma oposição para fazer frente ao seu candidato e não aprovar os projetos dele. E você votou nesse candidato acreditando nos projetos dele. Por que a gente funciona desse sistema? A gente está inserido dentro de um sistema presidencialista. No sistema presidencialista, você vai precisar de tudo isso. É como se fosse uma engrenagem. E se você vai lá e coloca um parafuso enferrujado, ele vai deixar de funcionar. Entendeu? Ele vai travar. Se você coloca uma pedra no meio dessa engrenagem, ela vai travar. Então, assim, a gente ainda tem essa imaturidade política para lidar com tudo isso. Mas a gente pode mudar, procurar conhecer primeiro o sistema que a gente está inserido, que o nosso país está inserido, que o nosso país rege toda essa parte política. A segunda parte é você olhar e achar que um candidato poderá mudar partes da Constituição que são cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são cláusulas que não podem ser mudadas. Elas já foram feitas assim dessa forma para que, caso entrasse um governante mais extremista ou coisa assim, ele não pudesse alterar. Como o direito à vida, por exemplo. O direito à vida, ele é garantido em uma das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são do artigo 1º ao 5º da Constituição Federal e seus incisos, parágrafos. O que acontece, tá? Se ele não pode alterar isso, como que você vai querer falar que vai entrar um candidato que vai colocar a pena de morte? Este é um exemplo. O Brasil nunca vai ter pena de morte enquanto tiver a CF de 88, que é a Constituição Federal de 88. Porque isso é uma cláusula pétrea, é garantido e não pode ser mudado. O seu candidato, ele pode propor N coisas, mas o quanto ele tem de apoio no Senado, na Câmara, ele vai conseguir colocar essas pautas para funcionar, colocar isso para ser aprovado, vai ser aprovado? Então, tudo isso vocês têm que analisar. A gente tem que analisar. E pensar que um governante do nosso país, um presidente, ele não vai governar sozinho.
Então, se você tem a intenção de anular seu voto, ou então, eu vou votar para o presidente, mas vou anular o restante, talvez você esteja anulando o mandato do seu candidato, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa. Então, eu não estou aqui hoje para fazer propaganda, declarar meu voto, nada disso. Hoje eu estou aqui só para conversar com vocês, fazer vocês pensarem nessa possibilidade, fazer vocês pensarem no quanto a gente acha que vai se eximir de culpa no caso de uma eleição de uma figura boçal ou de uma figura que era completamente contrária ao que você pensa, ao que você idealiza para o seu país, sendo que você não vai estar se eximindo, você vai estar sendo participante disso. Quando você deixa de votar, quando você deixa quando você anula o seu voto, quando você vota em branco, você está dando a chance para aqueles que estão lá esbravejando, para aqueles que estão lá batendo boca, sem nenhum conhecimento que seja, estão levando ou por fake news, ou por mensagens de WhatsApp, por grupos de WhatsApp, mas você vai estar dando a chance para essas pessoas fazerem o voto delas válido, enquanto o seu direito de eleger, de escolher o que você quer para o seu país, ele está sendo anulado. O seu direito, no entanto, não as consequências. As consequências, você vai ser tão responsável quanto aquele que digitou a legenda. Consciência para esse domingo agora. E peço a vocês que a gente ore muito pelo nosso país, que está precisando. Beijos de luz, fiquem com Deus.